Olá! O objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre a adolescência e sobre como a psicoterapia psicanalítica pode ajudar nesse período da vida. Bem, o adolescente está vivendo um período de crise de identidade e de sofrimento emocional. Crise de identidade porque o adolescente não é mais criança e ainda não é adulto. O seu corpo está se transformando, tanto de meninos quanto de meninas. Há uma transformação importante no corpo e isso pode causar um estranhamento no adolescente. Os hormônios também, está tendo uma explosão hormonal no organismo do adolescente e isso traz impulsos sexuais. O adolescente começa a ter muita curiosidade em relação à sexualidade, em relação à própria identidade, porque ele não é mais aquela criança, né? Então ele precisa descobrir quem ele é. Ele não é mais aquela criança que os pais decidem tudo por ele. Ele começa a fazer as escolhas dele. Com 17 anos ele já precisa inclusive resolver o que ele vai querer fazer na vida dele, né? Vai escolher a faculdade que ele vai cursar. Então, são muitas mudanças e ele precisa entender ele no meio de tudo isso, né? Quem é ele no meio de tudo isso? Então, o que começa a acontecer? O adolescente começa a querer se separar da família, não quer mais ficar tão junto com a família, porque ele precisa descobrir quem ele é. Se ele fica muito junto com a família, que nem como é o convívio de uma criança com a família, ele fica muito sem poder fazer essa separação para poder ver ele mesmo, né? Então, por isso que ele tem essa necessidade de não estar mais tão junto da família. A gente também observa muito no adolescente uma necessidade de introspecção, né? É muito comum o adolescente querer ficar no quarto, querer ficar quieto, né? E essa introspecção é necessária para ele poder descobrir quem ele é. Também o adolescente começa a querer ficar muito comum o adolescente querer ficar muito no grupo de amigos, né? Então, porque aquele grupo de amigos passa a ser a referência dele, porque todos estão vivendo a mesma coisa, né? E todos estão precisando se descobrir. Então, é como se eles se unissem ali para eles conseguirem viver as experiências juntos, se entender, né? Agora, para a família, tudo isso é muito difícil, porque a família passa a se sentir rejeitada, né? Ai, meu filho não quer mais ficar comigo, meu filho não gosta mais de mim. É muito doloroso para a família do adolescente. E também é doloroso para o adolescente, porque ele está super angustiado, porque não entende o que está acontecendo com ele. Ao mesmo tempo se sente culpado, porque ele vê que a família sofre, mas ele não consegue fazer diferente. Então é uma fase muito conturbada. E muitas vezes, né, nesse período, é necessário buscar ajuda. Muitas vezes o próprio adolescente precisa de psicoterapia para ele poder se entender, poder se encontrar, e muitas vezes são os pais que precisam de psicoterapia para conseguir entender o filho, para conseguir lidar com toda essa situação, né, com essa sensação de rejeição e poder mesmo, apesar de tudo isso, continuar dando suporte para o filho, apoiando o filho, né, ou a filha. Então, mas eu vou, né, o objetivo do vídeo é falar da psicoterapia com adolescentes, então eu vou falar desse trabalho com adolescente. Como a psicoterapia pode ajudar um adolescente? A psicoterapia psicanalítica acontece de maneira muito semelhante do que a psicoterapia com adulto, quando é feita com adolescente. Psicoterapeuta e adolescente vão conversar, né? Através do diálogo, o psicoterapeuta vai ajudando esse adolescente a se entender, a buscar quem é ele, o que ele quer, quais são os conflitos dele, entender melhor esses conflitos, lidar com todos esses impulsos. Então, o psicoterapeuta vai ajudar esse adolescente a dar conta
dessa turbulência que está acontecendo dentro dele, né? E em paralelo a isso também vai ajudando os pais, porque ocasionalmente são feitas conversas com os pais, né? Para eles entenderem o que está se passando com o filho, né? É claro que o sigilo é mantido, mas o psicoterapeuta pode fazer conversas ocasionais com os pais se eles estiverem sentindo muita dificuldade de lidar com o filho. E antes de iniciar o trabalho com o adolescente, é feita entrevista com os pais, né? E aí funciona da mesma maneira, é feita entrevista com os pais, depois são feitas algumas entrevistas com o adolescente para poder ser feito o diagnóstico, para o psicoterapeuta poder definir qual vai ser o trabalho, a frequência, tudo mais. Isso é devolvido para os pais, é combinado, e aí o trabalho começa. É importante o adolescente saber que, apesar de o psicoterapeuta fazer conversas com os pais, o psicoterapeuta nunca vai expor ipsis literis tudo que o adolescente conta para ele. O psicoterapeuta, ele precisa dar alguma devolutiva para os pais, até porque eles são os responsáveis pelo processo psicoterapêutico do filho, mas sempre respeitando o sigilo, né? As conversas são mais no sentido de ajudar esses pais a entenderem, né? E dar um feedback no sentido se o trabalho está evoluindo, se não está, mas não que os pais vão estar dentro da sala, né? Sabendo de tudo que o filho fala. Não, né? A não ser que realmente o adolescente esteja numa situação de muito perigo, de muito risco, aí o psicólogo tem o dever ético de avisar os pais, né? Mas é assim que funciona o trabalho. E o adolescente, né, participando e fazendo todo o processo, ele vai ficando, na medida que ele vai se conhecendo, se entendendo, ele vai se tranquilizando e vai ficando mais confiante. E também vai sobrando espaço psíquico, né? Porque quando ele está muito angustiado, com muita confusão mental, ele não consegue nem estudar direito muitas vezes, né? E realizar as tarefas dele do dia a dia. E na medida que toda essa turbulência vai se acalmando, vai sobrando espaço psíquico também para ele estudar, para ele fazer o esporte dele, para ele fazer as atividades dele do dia a dia. Então é assim que funciona o trabalho, espero ter esclarecido.